Senhor presidente João Ananias, uma satisfação vê-lo hoje presidindo essa casa. Você que é companheiro dessa luta, como disse o deputado Amaury, difícil, mas contagiante da saúde pública do nosso país. E eu hoje, acho que motivada também, como todos nós, pela marcha dos prefeitos, gostaria de trazer em poucas palavras, porque o assunto é muito extenso e também muito polêmico, trazer alguma coisa no que diz respeito ao Pacto Federativo. Afinal de contas, somos uma república federativa, mas temos que conviver com a centralização desse recurso a nível da União. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, amigos, ouvintes e telespectadores, eu sou da base da sustentação do governo. E ainda assim, ou por isso mesmo, admito com indisfarçável inquietude que tem nos faltado, deputado Amaury, objetividade na discussão do nosso sistema tributário, já que fugimos sistematicamente do enfrentamento da questão primordial, que é o que entendemos por República Federativa, quando falamos de distribuição de recursos entre os entes federados. A realidade tem mostrado que a federação política existente é obrigada a conviver com o centralismo tributário. O governo federal tende a centralizar a arrecadação de tributos ao controlar o repasse de recursos aos estados e municípios. Com isso, contamina-se a essência do Pacto Federativo, na medida em que, na esfera do Poder Executivo, os governadores e prefeitos cada vez mais menos podem fazer, pois a União sistematicamente vem concentrando mais poderes, especialmente no âmbito orçamentário financeiro. É preciso resolver a questão do ICMS, fonte permanente de tensão entre estados. Uma equação de equilíbrio entre estados produtores e consumidores deve ser resolvida, para que se avance no objetivo de superar as desigualdades regionais. Esse pesadelo se deve ao fato de que existem 63 impostos e contribuições no país. O principal deles, o ICMS, tem 27 normas diferentes, uma para cada estado da federação, legalizando a aplicação de várias alíquotas, além de diferentes obrigações acessórias a serem cumpridas. Lidar com essa burocracia custa caro e mina a eficiência das empresas. A nossa carga tributária é a maior entre países em desenvolvimento e atinge 37% do produto interno bruto. O problema mais grave, no entanto, é a guerra fiscal, através da qual um Estado reduz o ICMS para atrair investimentos para seu território. No Brasil, na contramão do mundo desenvolvido, vivemos em uma federação onde estados tributam o que é exportado para outros estados, sem ter autonomia para tributar integralmente tudo o que passa em seu território em matéria de consumo. Enquanto isso acontecer, teremos fortes desigualdades na oferta de bens públicos entre os estados. Há muitos anos, tenta-se uniformizar o ICMS e repassá-lo integralmente para pagamento no destino e não no estado de origem, no intuito de acabar com a guerra fiscal, que diminui ainda mais a arrecadação dos estados pobres, como o estado das Alagoas. Contudo, após várias tentativas de reforma tributária, já se sabe que uniformizar o ICMS emperra a reforma tributária, porque a provável perda de receita vai recair sobre os estados produtores, que não estão dispostos a pagar por uma melhoria na capacidade de oferta dos estados mais pobres.
que mais consomem do que produzem. O princípio da origem é um dos principais fatores da chamada guerra fiscal. A razão é simples: todos os estados buscam atrair indústrias para os seus territórios, tanto pela criação de empregos e geração de renda associada ao investimento, como também pelo potencial ganho tributário futuro, com a venda de mercadorias dentro e fora do Estado. Isto ocorre porque, embora do ponto de vista nacional, o ICMS seja um imposto sobre o consumo, para os estados ele é um imposto sobre a produção, devido à adoção do princípio da origem. Qualquer estado arrecada mais em função da sua produção do que de seu consumo. Todos nós sabemos que é preciso diminuir as desigualdades. Obrigada, senhor presidente. Entre os estados brasileiros, porque o Brasil é muitos em um só. Com dimensões continentais, temos índices de primeiro mundo em São Paulo e miséria de terceiro mundo em alguns municípios do Norte e Nordeste. A situação de Alagoas e dos municípios alagoanos, por exemplo, é desesperadora. Temos consciência da dimensão alcançada pelo tema reforma tributária no Brasil. Basta-nos quantificar as inúmeras matérias que tramitam no Congresso Nacional sem definições até o momento. As dificuldades decorrem em função dos interesses envolvidos serem difíceis de conciliar. Isto porque o contribuinte espera menos impostos e os secretários de Fazenda pretendem maiores receitas. E isso só vai mudar quando representantes da União, dos estados e dos municípios se colocarem de acordo sobre o sistema que interessa ao país e aos seus cidadãos. Nesse momento poderá surgir, então, a reforma de que tanto falamos e da qual tanto precisamos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada por sua atenção e espero, presidente João Ananias, que possamos todos nos unir no que se refere à derrubada do veto que proximamente vai chegar a essa casa em relação aos royalties do pré-sal. Porque, como foi dito aqui, o mar é do povo brasileiro e cabe a cada cidadão brasileiro ter o seu quinhão numa riqueza que tanto engrandece o nosso país. Muito obrigada pela sua condescendência.